Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro do Turismo, aqui na Rádio Uninter, na Central de Notícias Uninter. Muito boa tarde para vocês que estão nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre o movimento de desaceleração. Loucura, né? Falar em desacelerar, como assim, você é louca? Tá todo mundo querendo acelerar, né? E aí a gente veio para falar dessa temática que é tão controversa nos dias de hoje. E a ideia é mostrar um pouquinho dessa, convidar vocês, na verdade, para refletir um pouquinho sobre esse movimento, né, que deu origem lá na Itália, primeiro com a gastronomia, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas que vem para contestar a maneira como a gente lida com o tempo, né? Eu acho que esse movimento ele faz esse convite, assim, né? Vamos pensar um pouquinho sobre a nossa relação com o tempo. E é muito sabido que a gente não lida muito bem com essa história de tempo, né? A gente usa o tempo como muleta, não é verdade, Bárbara? Você tem tempo? Exatamente. Ah, eu não tenho tempo hoje, gente. Quem nunca, né, Bárbara? Quem nunca Ah, utilizou utilizou do tempo como desculpa, como fuga, como, né, refúgio. E a ideia é a gente desmistificar um pouco essa história desse movimento de desaceleração e como que isso reverbera de uma certa forma na atividade turística, né? E como que isso se dá, como isso se comporta, não só na atividade turística, mas também em outros contextos. Então, vou contar uma história para vocês. Eu adoro essa frase, já falei para vocês aqui também, né? Eu vou te contar uma história. Bom, tudo começou na década de 80, um ato, né, um movimento contestatório, um ato contestatório numa praça em Roma. Então, foi um jornalista chamado Carlo Petrini que deu origem ao movimento Slow Food. Esse movimento Slow Food, ele é uma contestação, né? Ele é uma, uma como que a gente pode colocar, Bárbara, quando algo não é impositivo, né? Mas ele é um movimento contestatório. Ele entrou para Uhum, contestar a implantação do fast food, né? uhum, Então, a Itália, sabidamente, é um país que valoriza muito a gastronomia, os valores, né, da culinária, o saber fazer, né, o manuseio, né, a massa toda, ela tem a propriedade da mão, né, o preparo do vinho, então a valorização do tempo de preparo, a colheita, épocas do ano. Então, é um país que valoriza muito todas as fontes gastronômicas e esse saber fazer da culinária, né? Então, e por conta disso, é um país que valoriza o sentar-se à mesa, né? Refeições demoradas, são várias, um prato de entrada, um antepasto, um prato de entrada, um prato principal, sobremesa, cafezinho, licor, né? Enfim, é, a própria conduta cotidiana gastronômica italiana, ela é muito forte, né? Justamente pelas tradições que o cercam. E com isso, Carlo Petrini fez esse ato, né? Esse movimento para reunir as pessoas para se posicionar contra a instalação da rede de fast food numa região central de Roma, né? Então, e a partir disso, esse movimento nasceu que chama Slow Food. Então, ele é bem. Ele é antagonista nesse sentido, né? De que ele vem uma resposta provocativa até a instalação do fast food. Né? Então é por isso desse nome Slow Food. E a ideia era justamente preservar e ir contra, né, o posicionamento dessa comida que a gente tem, né, a partir do fast food, que é uma comida padronizada, né, e onde a gente não conhece muito bem as origens. Então, justamente para contestar isso, que surgiu essa cadeia do slow food. Essa cadeia ganhou adeptos mundo inteiro, né, mundo afora, e a partir desse movimento slow
Food, outros movimentos foram surgindo em contextos diferentes, também com essa mesma pegada de contestar o movimento, algum movimento que vinha contra o tempo natural das coisas, né? Então, o slow food foi a origem e depois a gente teve vários slows, né? Slow science, slow life, slow coffee, slow, enfim, várias derivações para diferentes contextos sociais que foram levando esse nome slow para atender essa base, né, histórica fundamental de quando originou o movimento, que é o resgate da cultura, que é o predomínio do tempo, é a valorização do saber fazer, né? Então, vem muito nessa onda. E a gente tem isso também no contexto do turismo, né? Então, isso chegou como eu falei para vocês, para diferentes contextos e também chegou na prática do turismo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E como a gente pode perceber isso, como que está organizado isso, né? Não só aqui no Brasil, a gente vai trazer alguns exemplos aqui próximos da gente, mas a ideia é mostrar que qualquer prática, né, o turismo ele entra como um potencializador desse reconhecimento do tempo e do usufruto desse tempo em benefício humano próprio, né? Então acho que essa jogada, essa pegada, assim. E o que a gente vai se distanciando naturalmente, né? Porque a gente está sempre envolvido na instantaneidade, né? A gente está envolvido nessa cultura de tempo é dinheiro, na cultura de não podemos perder tempo, né? Então, e aí quando a gente toma conta do nosso próprio tempo, as coisas tendem a ganhar um outro sentido, né? Então, o turismo entra muito com essa vertente. E por quê? Porque o turismo, as pessoas falam assim, eu preciso sair de férias para descansar, né? Eu preciso viajar para descansar, ou eu preciso viajar porque eu quero ver o tempo passar, né? Então, é um pouco disso, assim. Então, o turismo acaba entrando como uma ferramenta uma válvula de escape, né? E é nessa pegada que a gente vai caminhar hoje pelo turismo slow. Gostou da minha história, Bárbara? Ah, eu adorei. Eu dei uma pesquisadinha antes da gente começar aqui o programa quanto a isso, disso, do slow, né? E como você falou do slow food, né? Quanto à comida, né? Que isso vai muito além, né? Não só de falar do fast food, quanto algo que não é nada saudável, né? Que a gente sabe. E daí fica muito ligado nisso da questão do tempo também, né? Eu não tenho tempo nem para cozinhar, então eu vou passar lá, eu vou comer um lanche rapidinho, eu vou pedir algo rapidinho. E a gente perde todo esse vínculo, né? E é muito gostoso isso que você falou dos italianos, né? De tudo isso, de sentar à mesa, de fazer a comida, preparar tudo e tal, né? Tanto que eu até acho que hoje em dia no slow turismo devem ter muitos lugares que procuram isso, né? Até você conhecer as famílias tradicionais do lugar para conhecer esse meio, né? O que é muito, muito bacana, né? Isso mesmo, é bem essa pegada, assim, né? E você sabe que cidades inteiras passaram a se organizar a partir dessa filosofia, né? Então, o slow food é um movimento muito mais amplo, a gente está citando aqui, né? Mas o slow food ele tem uma preocupação de identidade, mas ele tem uma preocupação de justiça, um senso de justiça, de respeito com a terra, né? Com os ingredientes, né? Naturais, com esse saber fazer, com o cuidado e o manuseio da terra. Então, e aí tem uma filosofia que é o justo, o limpo, né? Que vem também, que dá base para esse fundamento. Então, é claro, para quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais, né, em forma de associação, o Slow Food funciona no mundo inteiro. Atualmente eu não lembro agora de cabeça quantas unidades a gente
tem aqui no nosso país. Mas existem vários convívios, né, inclusive em Curitiba e região. Então, tem vários agricultores, pequenos agricultores, que trabalham com essa filosofia, vários restaurantes, por consequência, chefes de cozinha que tendem a valorizar também o movimento, e aí tem vários simpatizantes e adeptos desse movimento que acabam priorizando o consumo desses alimentos que têm um pouco mais de identidade, vamos colocar dessa forma, né? Mas então é esse movimento amplo no mundo inteiro e isso ganhou enormes proporções, né? Mundo afora e vários países acabaram aderindo a essa filosofia. O Slow Food conseguiu entrar, inclusive, no abastecimento na merenda escolar em algumas cidades, né? Faz um trabalho de fomento de pequenas hortas, né, do espaço urbano, utilizando melhor o espaço urbano para uma horta, o cultivo, né, ajuda no cultivo, na disseminação de algumas espécies, então tem todo um trabalho que é muito mais complexo, né, do que só esse posicionamento contestatório, né, então vale a pena também quem está nos ouvindo, tiver curiosidade em conhecer um pouquinho mais desse movimento, como eu falei, é um movimento associativo, né, então trabalha de uma forma associada com várias outras práticas e é assim que se fortalece, né. E aí, o que eu queria contar também, Bárbara, que desse movimento, então, surgiram outros movimentos na mesma onda, com a mesma filosofia. E aí tem cidades inteiras que também trabalham nessa mesma lógica, né? Uma lógica de respeitar o tempo, uma lógica onde o tempo e o respeito com os habitantes, com aquilo que é próprio do lugar, é muito grande. Então, existem cidades que foram certificadas, que é o que o movimento chama de Slow City, né? Que é cidade slow ou cidade lenta. Então, existe também essa certificação, como se fosse um selo, né? Um reconhecimento a essa adoção dessas bases, que conta muito com o reuso, né? O reaproveitamento da água, o cuidado com o meio ambiente, o retorno dessa cidade, desse habitante para o meio ambiente também, então, num processo de troca mesmo, né, onde a cidade é parte desse organismo vivo de um todo. Mais ou menos essa ideia. E aí existe uma cidade chamada Levanto, na Itália, para quem também tiver curiosidade, que fica na região de Cinque Terre, e que trabalha, né, e recebeu, foi a primeira cidade certificada no mundo pelo movimento Slow City, né? E por que eu estou falando isso, gente? Porque isso acaba chegando, se desdobrando em pequenas cidades, muito próximo do que a gente tem na nossa realidade brasileira, né? Então, cidades que adotam, existem lá um conjunto de critérios que a cidade precisa atender, e elas adotam esses critérios para cuidar do meio ambiente, para fazer esse sistema de troca e se permanecer nessas tradições, né? Então, cidades que valorizam, por exemplo, o comércio fecha depois do almoço, valorizam um horário diferenciado, respeita o final de semana, o dia de descanso, respeita esse convívio de comunidade, esse senso de cooperação e de colaboração. Então, tem alguns princípios que atendem, e é claro, são cidades pequenas, e para isso, se eu não me engano, 25 mil habitantes, ou até 50 mil habitantes, agora não me recordo o número certinho, mas são cidades que têm potencialidade. Aqui no Brasil, existia uma candidatura de algumas cidades para receber essa certificação internacional, uma em Minas Gerais, uma no Rio Grande do Sul, e eu acho que duas no Rio Grande do Sul. E elas eram cidades candidatas, então, para receber essa certificação e para adotar, passaram a adotar esse critério. Só que, é claro, isso não é algo que possa ser disseminado a partir de uma política, né? Precisa ser embutida no próprio habitante, né? O habitante tem que ter essa prática, reconhecer e valorizar essa sua prática, para daí sim a cidade
viver, né, respirar nesse mesmo ambiente. Então, eu sei que estavam em processo, mas nenhuma delas até o momento conseguiu a certificação internacional. O que não invalida em nada, né, mas é só um critério de curiosidade, porque isso a gente acaba percebendo, né, nas pequenas cidades espalhadas no território nacional, que muitas cidades têm sua identidade própria, têm a sua forma de funcionamento, têm as suas raízes e tudo mais, e aí muitas vezes acabam desprezando ou menosprezando frente a outras, né? Então, é só para a gente atentar também para essas questões da pequena cidade como potencial. E aí, Bárbara, deixa eu contar uma coisa também que é legal desse movimento. Além das cidades, tem um propósito de um encontro que nasceu nos Estados Unidos, então um país que tem uma lógica bem acelerada, né? E aí nasceu lá esse movimento de você se encontrar no espaço público, uma grande quantidade de pessoas começaram a aderir a esse momento e fazer um momento de pausa durante o dia, né? Onde você se distancia dos celulares, recursos tecnológicos, e você é convidado a ficar parado, sem se mexer, brincando de estátua numa praça pública. Olha que loucura! Gente, parece papo de louco, né? Mas não é. E Mas não é para você existe. ver o ponto que a gente chegou, né? De Olha aceleração, né, de ter que chegar a virar uma estátua para parar um pouquinho. É isso, Bárbara. Olha que ponto a gente chegou, que as pessoas são. E aí você fala, não, coisa de louco, quem que vai fazer isso? E quando eles perceberam, muita gente estava tomando isso como prática para poder parar, né? Para poder dar um tempo. E eu acho que esse momento histórico que a gente está vivenciando, né, da pandemia, ela nos convida também a essa pausa, né? Em algum momento a gente parou e percebeu, né? Puxa, mas calma aí, deixa eu perceber um pouquinho, por que que eu estou fazendo tanta coisa, ou por que que eu estou fazendo isso, ou por que que eu estou sentindo falta daquilo. Eu acho que esse momento também trouxe essa reflexão para o eu interior, assim, né? Para todos nós. Para quem não trouxe, deveria, né? Porque para a Verdade. gente não sair do mesmo jeito que entrou, né? Nesse período, para a gente vivenciar mesmo e Uhum. notar um pouco dessas riquezas. É. Então, o turismo vem para conciliar isso tudo, né, Bárbara? É um convite Uhum. perfeito aí para quem quer se conectar com você mesmo, com o tempo, desacelerar. Então, é nessa perspectiva que a discussão do turismo ele encaixa muito bem, né, no processo de desaceleração. Mais do que um convite, o turismo é sempre uma prática de valorização das relações humanas, né? Ele é um fenômeno que se dá dessa forma. Embora envolva muitas empresas e uma organização, uma estrutura política, privada, governamental, tudo isso conciliando para essa prática, mas é um momento de conexão das relações humanas, né? De valorização dessas conexões. Primeiro consigo e depois também com os outros, né? É Uhum. nisso que a gente sempre acredita. Desculpa, você ia perguntar alguma coisa. Não, eu só ia comentar, né, que no caso que você falou disso, das conexões, né, da gente desacelerar e também tocou no ponto da pandemia, isso do slow turismo, ele é uma forte tendência para o pós-pandemia, né, quando a gente poder voltar a fazer essas viagens e tal, as pessoas, a tendência é que as pessoas procurem lugares próximos, né, que possa ir de carro, que tenha poucas pessoas, né, devido ainda a isso do vírus, né, da quarentena e todas as coisas, a gente sabe que ainda vai demorar um pouco, né, para ir embora, para voltar como era antes, se voltar, né, como era antes, mas o que é que vai ajudar muito a fortificar esse movimento do slow turismo, né? Com certeza, Bárbara, acredito muito nisso também. É uma prática que tende a valorizar ainda mais, né, nesse período que a gente está vivenciando. E eu sou um pouco resistente, né, embora a gente esteja presente no nosso vocabulário, a ideia do pós, né, mas é isso mesmo, né, a gente tende a valorizar aquilo. E o mais, eu acho que o mais bacana dessa ideia é justamente você se autoconhecer,
né? Porque numa prática, numa viagem, quando a gente tem a oportunidade de fazer as escolhas de maneira um pouco mais consciente, você também acessa as tuas verdades, né? Aquilo que você gosta de fazer, a conexão que você quer sentir, né? Então, e esse lado do ser humano mesmo como um ser agente e atuante no universo e membro desse universo, né? Então a gente quer o quê? Quer contato com os meios naturais, a gente quer desacelerar, né? A gente quer entrar no ritmo da natureza, desfrutar do clima, do meio ambiente, né? E aí por aí vai. Então é só para mostrar esse momento de valorização. Opa, você é ser humano? Ah, ser humano é aqui, ó, volta para a sua realidade, né? E eu acho que esse eixo aqui do turismo, ele é muito forte, né? E quando a gente fala do slow, ele tende mesmo a ser. E aí, quero aproveitar para dar boa tarde aqui para a galera que está aqui, Bárbara, Maria Aparecida, Paulo Cascavel, muito boa tarde. Professora Flávia, um beijo. Professora Karen também, um Saudade da beijo. professora Flávia, faz umas 2 semanas que ela não aparece aqui no programa, Ah, Flávia. mas mas pode botar ela na lida aí, que ela já vai aparecer, né? Daqui para frente ela já vai voltar a tocar aqui, bem bonita. Ela é a professora Karen, né? E aí a Karen está comentando que é bem isso, né? É muito verdade, que a gente tem a sensação que tudo passa muito rápido, que está tudo muito acelerado, né? E o quanto é importante a gente não vai controlar o tempo, né? A ideia e a discussão não é essa. O convite para levar para vocês refletirem, não é para vocês administrarem o tempo nesse sentido, é para vocês tomarem consciência, né? Daqueles elementos também que te conectam com essa relação desacelerada, né? E nesse sentido, o turismo entra e encaixa perfeitamente. Olá, Evandro, boa tarde. Muito bem. O Evandro também está colocando aqui, dá oportunidade para conhecer locais que não são muito populosos, que tenham contato com a natureza, que valorizem isso. Vou aproveitar o comentário. Só, Oi, só um pequeno adendo disso que o Evandro falou, eu sou prova disso, né? De conhecer lugares não muito populosos, contato com natureza, porque eu sou do interior, né? Eu sou de cidade pequena, e lá perto da cidade onde eu moro tem muitos locais com cachoeiras lindíssimas, que não são muito explorados, né? Porque geralmente a gente sempre vai para os grandes centros, né? Quando quer viajar. Então tem muito lugarzinho legal assim mesmo que a gente pode explorar, que é bem bacana. aonde é? Da onde você é, Bárbara? Pode Eu sou de contar para Baiti, gente. no Norte Pioneiro. Ah, no Norte Pioneiro, muito bem, aqui no Paraná. Uhum. Bárbara, então vamos aproveitar o comentário do Evandro para falar de alguns lugares e eu quero sugerir para vocês. Então, é claro, a gente comentou aqui, né, e fez esse convite, né, para esse momento, essa conversa um pouco mais reflexiva, para que a gente tome ciência dessa conexão, né? A ideia, então, volto a falar, não é de controlar o relógio, o tempo do relógio, mas é de perceber a necessidade desse desacelerar e a possibilidade da prática desse desacelerar a partir do turismo. E a partir do turismo, eu queria trazer aqui, eu conversei com a Bárbara há pouco, para a gente mostrar alguns lugares que trabalham com essa valorização desse tempo lento, né? Então, a gente trouxe como exemplo aqui o Vale dos Vinhedos, né, que é uma região no Rio Grande do Sul, próxima a Bento Gonçalves, e que traz um pouquinho isso, que é muito conhecido, né? Esse é um site, é muito conhecida a região pelas vinícolas, né? E por que que lá a prática é desse... Não estou dizendo que todo lugar dentro do Vale dos Vinhedos trabalhe com a prática do slow, mas é uma oportunidade, né? Porque as vinícolas, sabidamente, elas trabalham com o cultivo e o preparo do vinho. Então, a gente precisa do tempo certo para plantar, né? A gente precisa do tempo para esperar a uva ficar no ponto ideal, a gente precisa do tempo para fermentar o vinho, né? Para colheita, depois para fermentar o vinho, a gente precisa do tempo, então, a lida com o tempo, né? E existe um processo de valorização desse tempo, desse desprender de tempo, e aí tem uma certa estrutura que pode compor esse cenário de valorização, né? Então, as vinícolas oferecem visitações,
oferecem aprendizado, tem muitos cursos, muitos momentos de degustação para você conhecer um pouco mais desse universo, valorizar a cultura também lá italiana, né? Então tem alguns lugares que no Vale dos Vinhedos que valorizam essa prática. E daí existem, claro, restaurantes específicos, vinícolas específicas que trabalham em aderência com o que a gente vem falando aqui do movimento. Então, é uma dica muito bacana, né? E aí já tem toda uma infraestrutura também para entrar em contato, tem outros atrativos naturais, a própria natureza, né? Mas é conhecer um pouquinho desses processos que eu acho que vale a pena. E aqui na região de Curitiba, região metropolitana, a gente também trouxe alguns exemplos de vinícolas, né, que também trabalham com o processo de visitação, já com enoturismo e enogastronomia, conciliando o turismo e a gastronomia com os processos de fabricação e de preparo do vinho, né? Então, a gente também trouxe aqui algumas dicas de vinícolas que trabalham também com essa ideia. E o que é legal? Que a gente consiga perceber sempre nesse processo de desaceleração e para compor o turismo slow, Bárbara, é muito importante que haja aprendizado, né? É um fator que foi identificado dentro dos conceitos, dentro da construção de base do turismo slow. Tem que acontecer uma forma de aprendizado, né? O turista, aquele que vai acessar a paisagem, acessar a cultura, ele precisa aprender algo, né? Então, e aí esse momento de aprender ou sobre o processo, sobre a colheita, sobre os tipos de vinho, sobre como prepara, sobre os diferentes tipos, sobre o modo de servir, sobre como conciliar os sabores, como identificar os sabores, né? Então, tudo isso enriquecer o paladar, ver com que tipo de alimento pode harmonizar melhor aquele tipo de uva, aquele tipo de vinho. Então, são todos processos de conhecimento, percebem? Por isso que a ideia do enoturismo e da enogastronomia, elas são muito próximas do que é o movimento do slow tourism, né, do turismo lento, porque traz essa riqueza de conhecimento também, né, além da valorização dos processos e do tempo, também traz essa descoberta e essa oportunidade de quem está praticando, do praticante, conhecer algo. Né? Então, isso é muito importante. Quando a Bárbara falou do exemplo dela, das cachoeiras, Bárbara, da mesma forma, né? Qualquer atrativo que tenha um ambiente natural e que traga como recurso também um determinado conhecimento, uma experiência diferente para o praticante, vai trazer conhecimento, né? Então, se você conhece, por exemplo, lá uma região das cachoeiras, como você descreveu, e aí você começa a conhecer quais são os rios que estão ali envoltos, a geografia, quando você conhece um pouquinho mais sobre as propriedades daquele solo, quando você consegue entender um pouquinho de uma prática esportiva que está conciliada naquele ambiente, naquela paisagem, quando você pratica, então você está trazendo conhecimento para a prática, né? Então, você está praticando um tipo de turismo slow, né? Porque você está valorizando aquilo que está ali no lugar, além disso, você está trazendo conhecimento. Então, é importante que a gente consiga trazer, né, para a nossa prática, para as nossas escolhas de destino turístico, ou mesmo daqui por diante, né? Daqui para frente. Né? Para não falar no pós, né? Para a gente cuidar com o que a gente vai falar, né, Bárbara? Não fala no pós. Mas que a gente faça escolhas mais conscientes, né? Porque existe uma comprovação científica, física, né? Dessa necessidade de desconectar e de desacelerar quando for possível, né? Porque a gente entra numa órbita de funcionamento que não é uma órbita natural, compreende? Então, é necessário que a gente faça esse
retorne, né, para a nossa origem humana e a gente se perceba, então, membro desse ambiente natural e tudo mais. Então, e nesse sentido, a prática do turismo pode ser um aliado muito importante, inclusive para gerar bem-estar, para gerar saúde, né, equilíbrio, para continuar acelerando quando for possível, né? Mas trazer essa consciência, eu acho que o convite dessa conversa de hoje é justamente esse, né? Trazer consciência para a prática do turismo, trazer consciência para esse movimento e para essa necessidade humana de desacelerar, né? E aí qualquer recurso turístico vai ser sempre muito bem-vindo. Não é isso, Bárbara? É isso, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa, Grazi. Lembrando, né, que a gente está aí no finalzinho de ano, né? Provavelmente muita gente vai, talvez, dar uma viajadinha, né? Aproveitar as férias. Então fica aí a dica, né? De Fica algo aí para a fazer. super dica de algo para fazer, né? Algo que você se conecte com o tempo e você rompa um pouquinho desse vínculo acelerado que a gente está muito inserido, né? Então, todos os destinos turísticos que deem essa possibilidade, né, de você valorizar esse contato, esse rompimento, se abraça. Se abraça porque o ano foi puxado, não é isso, Bárbara? Foi. Nossa, e como foi puxado, hein? Meu Deus. É verdade, né? E frente a tantos desafios, nada como dar uma relaxada, isso mesmo. A gente vai ficando por aqui, dona Bárbara. A gente se Vamos. encontra em breve com mais temas sobre o turismo. É sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui compartilhando esses minutinhos com todos vocês. Muito obrigada pela companhia, Bárbara, de hoje. Obrigada a todos que acompanharam a nossa conversa. Até a nossa próxima rádio. Semana que vem tem mais. É isso? Isso mesmo, semana que vem, quinta-feira, aqui nas nossas redes sociais, ok, gente? Obrigada, um beijo para todos, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.